Energia ao cubo. Pen Growth. A essência real está na economia da dádiva. Quando você percebe que não há nada faltando, todo o mundo pertence a você. Lao Tse, filósofo e poeta chinês. Você não precisa de Alex Trebek ou do Mundo dos Negócios de $5.000 para saber que a tendência da internet agora é: como posso rentabilizar meu site, meu blog, como alimentar o meu Twitter. Mesmo o YouTube oferece dinheiro para criadores de vídeos virais. Desde que fui acusada de ser uma subversiva presença no planeta, quero falar exatamente sobre o oposto. Como você pode rentabilizar a sua vida. Como você pode ir contra o paradigma dominante da cultura de querer sempre ganhar, ganhar e ganhar, e praticar o que é conhecido há milênios como a simples economia de troca. A economia de presente, presente enquanto dádiva, uma filosofia mais do que uma prática financeira, é aquela em que as pessoas se recusam a acreditar em escassez e medo. Em vez de sempre tentar obter mais, uma economia de presente é para aqueles que procuram formas de dar. É tão radical que a maioria das pessoas não consegue nem entender. Eu lancei uma história sobre a economia de presente para minha editora na revista People. Ela adora heróis, boas notícias e histórias de interesse humano reconfortantes. Mas ainda que eu tenha lhe dado 3 exemplos específicos de pessoas que trabalham exclusivamente na economia da dádiva, ela não conseguia entender. Mas como é que isso funciona? Ela repetia. Ela funciona, embora nunca pudesse explicar essa crença espiritual para ela, porque uma vez que você tenha desistido do seu medo incessante e da crença de que o capital é um monstro devorador, do medo do cada um por si, a abundância não pode lhe ajudar, embora se mostre em sua vida. Na verdade, a abundância é a realidade da condição humana, mas enquanto estamos monetizando, erguemos muros de medo e bloqueamos a abundância. Talvez o melhor exemplo da economia de presente seja Nipun Mehta, o cara que eu pedi à minha editora para deixar delinear seu perfil. Em abril de 1999, quando tinha 25 anos, Nipun abriu mão do seu salário lucrativo na Sun Microsystem para se tornar um voluntário em tempo integral. Um fã de Gandhi que disse: "Seja a mudança que você deseja ver no mundo", Mehta começou a dar como uma experiência. Começou com o dinheiro que ele deu para a caridade. Mudou para dar o seu tempo, trabalhando como voluntário em um hospital. E então, decidiu que doaria em tempo integral, dando de si mesmo incondicionalmente, sem amarras. 13 anos mais tarde, sua experiência tem sido um enorme sucesso. Ele começou com um restaurante gratuito e uma revista de inspiração livre e doou centenas de milhões de dólares em serviços gratuitos de tecnologia. Ele é um engenheiro especializado de Stanford, que foi apanhado com a promessa de alta realização. Mas ele não tinha tanta certeza de que lá era o lugar onde a felicidade estava. Hoje, Mehta trabalha com uma rede de mais de 100 mil voluntários, que atuam sobre 3 princípios. Tudo é estritamente voluntário. Dinheiro nunca é cobrado. Ninguém nunca pede dinheiro. Muitas instituições de caridade fazem um bom trabalho, mas para tudo o que fazem, pedem doações. Elas fazem intermináveis angariações de fundos.
Ele diz que há força nas pessoas carentes e prefere acreditar no curso da abundância que vem e na bondade da humanidade. E de fato o dinheiro aparece aos baldes, do bilionário fundador da Sony a doadores anônimos que enviam cheques de 10 mil ou mais. Entretanto, Meta e sua equipe nunca pedem nada ou esperam algo de alguém. Eles se concentram em pequenas ações. Você deve ter cuidado com o que pode tocar, dar tudo de si ao que está à sua frente, assim diz ele. E os efeitos em cascata se organizarão para o que ele chama de sua própria magia. Eu posso lhe contar história após história, tintim por tintim. O Karma Kitchen, cozinha kármica, que ele e seus colegas voluntários começaram em Berkeley, Califórnia, onde não há preços no menu, tudo custa $0. Gerou outras semelhantes em Washington e Chicago. Não cobramos qualquer coisa, nem anunciamos nada. O projeto é sustentado por amigos anônimos que doam o que podem, não como uma compensação fiscal para o que eles tenham doado, mas como um ato, pague e passe adiante, para alguém que não pode pagar. Assim conta a Meta. No lugar do capital financeiro, ele e sua rede de voluntários estão construindo o capital social, capital de sinergia e um tipo de capital sutil além da definição. Outro dos meus heróis é Ethan Hughes, que fundou a Aliança dos Super-Heróis, que sustenta um grupo de 700 vidas como super-heróis. Ele e sua esposa Sarah dão tudo o que crescem em sua fazenda para a Aliança. Eles doam cabras, árvores frutíferas, sementes, solo e adubo. Já doaram árvores para cada grande cidade no Missouri. Mais importante, eles acolhem mais de 1.500 pessoas por ano que vêm para sua fazenda de todo o país para aprender sobre permacultura, uma cultura que engloba métodos holísticos para planejar, atualizar e manter sistemas de escala humana, jardins, vilas, aldeias e comunidades, ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis. Criada pelos ecologistas australianos Bill Mollison e David Holmgren, baseados na cultura aborígene. As aulas de permacultura normalmente custam cerca de $1.500, mas Ethan e Sarah oferecem gratuitamente. No início as pessoas ficavam chocadas, explica Ethan. Poucos americanos acreditam que alguém dê algo realmente de valor gratuitamente, sem nenhuma intenção. Estamos em uma sociedade cínica, que raramente confia em alguém e que diz: "Ei, eu só quero ajudar." Os Hughes e sua rede de voluntários ajudaram a construir uma biblioteca, limparam os parques da cidade e doaram algo como 50.000 horas de serviço comunitário, tudo sem nenhuma expectativa. É muito importante para mim criar o acesso à economia da dádiva. Tudo é sobre o acesso, diz Ethan. A partilha de uma experiência de generosidade tem o potencial de mudar tanto o doador como o receptor. Então, é por isso que eu afirmo: esqueça a monetização, pense em algo importante como os dons que você tem para dar. Experimento número 6. Natureza versus noticiário. Mesmice. Meu trabalho é regrar, controlar e me proteger da natureza. Visão de Mundo 2.0, o campo das infinitas possibilidades, oferece uma frequência divina,
24 horas por dia, 7 dias por semana. A Terra tem música para aqueles que escutam. George Santayana, filósofo e poeta americano. Diga-me, em qual fase da Lua estamos? Hoje, neste momento, na crescente, minguante ou será a cheia? Talvez seja a Lua nova. O quê? Você não tem ideia? No entanto, eu aposto que a grande maioria sabe exatamente qual a discussão de hoje no Congresso, qual a nova ameaça terrorista, que outra doença precisa temer. Você pode até ter postado um aviso no Facebook e se sentido bem e nobre em fazê-lo, sobre comida de cachorro contaminado ou algum novo tipo de bactéria recém-descoberta em saladas de restaurantes. O que eu gostaria de sugerir neste experimento de 3 dias é que todas as coisas importantes que você precisa saber não estão acontecendo fora da sua janela, estão ali mesmo no seu bairro, bem no seu coração. E que o que você ouve e capta a partir da mídia não tem nenhuma relevância real para a sua vida, exceto para os muros que ergue entre você e o campo de infinitas potencialidades. Sei que este ponto é provavelmente um passo e tanto para você, viciado em notícias e mídia. Desde o momento que sua professora da 3ª série instruiu a trazer um trabalho sobre as notícias do jornal local, você foi ensinado que a notícia é uma verdade absoluta e de vital importância para o seu bem-estar. Algo que mantém as pessoas realmente afinadas e juntas, e é terrível ter que abandonar. Afinal, ela adiciona elementos à sua arrogância de ser capaz de falar sobre eventos atuais em festas, para ser capaz de sacar seu olhar atento sobre as últimas manchetes ou em entrevistas de emprego. Esta experiência vai provar que notícia é apenas a opinião de uma corporação, mais ou menos irrelevante para o seu bem-estar, e que as pessoas realmente afinadas e unidas não deveriam se importar com o que os apresentadores estão matutando hoje. As pessoas que eu admiro e espero sempre admirar sabem, como eu, que a única coisa que realmente importa é a alegria indestrutível e a pulsação da vida, transmitida a partir de cada árvore, cada estrela, todas as aves do planeta. Elas sabem que a vida real, em oposição às coisas materiais alardeadas nas mídias ou as notícias colocadas sobre um pedestal, é criada por estar em sintonia com a transmissão universal, a frequência sagrada do campo de infinitas potencialidades. Esta experiência vai provar que os meios de comunicação, esse grupo anônimo de alarmistas e postos de venda que ditam a realidade, estão totalmente errados. E que a coisa mais importante que você pode fazer por si mesmo é prestar atenção ao ritmo coletivo da vida universal e à sabedoria que emana desse conjunto maior. Ao sintonizar-se com o biorritmo da natureza, você vai tocar em uma nova veia de consciência. Vai se conectar com um universo sensível, permeado por um som divino, sempre vibrando. Eu sei que parece algo muito grande e cósmico, e talvez até mesmo muito além do seu ego, mas é realmente a coisa mais natural do mundo. E quando você pegar o jeito, terá 1 zilhão de vezes mais recursos e ficará mais rico em conteúdo do que qualquer coisa que o noticiário global possa dizer. Ao entrar em comunhão reverente com o mundo natural, e sim, esse é o mundo fora da sua janela,
não há necessidade de planejar outra ecoférias. Você terá levado a aventura selvagem em reinos mágicos e invisíveis. Vibração pulsando agora. Mesmo que a verdade esteja absolutamente lá fora, é exatamente ao que as pessoas não prestam atenção. Eve Williams, cofundador do Twitter. Esta experiência vai mostrar que a verdadeira sabedoria está prontamente disponível quando você desliga o bombardeio de sensações conhecidas trazidas pelos noticiários. Ao investir na notícia falsa, ela obtém um crescimento significativo. Toda a porcaria que lemos na internet faz com que percamos a notícia verdadeiramente relevante, que está acontecendo aqui, agora mesmo, em torno de nós. O que está acontecendo no set do mais recente filme da Jennifer Aniston, o que John Bower disse ou deixou de dizer, o que fizeram os políticos ou o que diz o jornal local, não tem nenhuma relevância real para a sua vida. Ignoramos coisas como as estrelas, as plantas, a fase da lua, cujos ciclos afetam tudo, de marés para caranguejos aos nossos hábitos de sono. Ficamos cegos para uma grande força de energia que poderíamos e deveríamos estar usando ao nosso favor. Ser desligado do mundo natural causa estragos em nossos corpos, ignorando as coisas que nos afetam profundamente e servilmente seguindo e dando importância às coisas que têm pouco ou nenhum impacto real sobre nós, provoca estresse, depressão e ansiedade. Se queremos criar mais energia e, portanto, mais banda larga para uma vida alegre, temos de começar a prestar atenção às coisas que realmente importam e deixar ir todas as coisas que não nos fazem bem, que não nos acrescentam nada. Média. Eu acho que ouvi falar dela. Não foi ela quem matou seus filhos? Neil Gaiman, escritor britânico. Eu poderia muito bem dizer apenas isso. Eu, Pen Grote, sou um membro da maior organização terrorista do mundo, como jornalista freelance que escreve para a revista People, CNN, The Huffington Post e outros meios de comunicação, sou culpada, aqui e agora, por espalhar rumores perpétuos, apregoar exageros e falar inverdades. Em outras palavras, estou promovendo o terror. Um dos primeiros princípios que aprendi nos salões de Kedzie, na Universidade do Estado do Kansas, onde cursei jornalismo, foi: se sangra, alavanca. Isso não seria um problema se não formasse tanto as nossas opiniões. A mídia toda poderosa realmente nos faz comprar as manchetes mais malucas. Nós realmente acreditamos que este material seja verdadeiro. Recentemente, uma das principais histórias tendenciosas no Huffington Post foi sobre os perigos dos micróbios patogênicos sobre as fatias de limão expostas em restaurantes. Mesmo que estes micróbios sejam onipresentes, o pesquisador também os descobriu em frascos de ketchup, saleiros, pimenteiros, nos menus e até nas superfícies das mesas. A manchete convenceu centenas de milhares de pessoas a suspirarem de medo e rapidamente clamarem isto: nunca mais quero colocar uma fatia de limão na minha água, no meu peixe, na minha salada ou no meu refrigerante outra vez. Quero dizer, como você pode resistir a um título como esse? O que é notícia é tudo. Chega-se com uma mordida estridente ou uma pegadinha.
Qualquer notícia pode levar os espectadores ou leitores a prestar atenção. Eles são levados a dar um clique ou algo similar, elevando seu índice para que os anunciantes comprem mais anúncio. Novamente, colocar nossa fé nessa palhaçada não seria nenhum problema, se os nossos pensamentos e nossas crenças resultantes não afetassem a nossa consciência. Porque formamos nossas concepções a partir da imprensa onipotente, todos somos vitoriosos, pelo simples fato de ainda não termos desistido de tudo. E aqui está o que eu sei. O que vemos na mídia é uma minúscula partícula de uma realidade distante da verdadeira realidade. É tão limitado o alcance da dimensão e da compreensão que colocar tanta atenção nisso é como, sem saber, ter um desses avisos, por favor me chute, preso às costas. Combinando com as lições que aprendemos de nossos pais, dinheiro não cresce em árvores. É importante crescer, trabalhar duro e colocar a cara a tapa. E os nossos próprios pensamentos resultantes desses ataques terroristas, nós estamos bem ferrados. Mas não somos isso. Os meios de comunicação mostram o sangue, as ambulâncias, os membros da família chorando. No meu trabalho como repórter para a revista People, onde sim, informo sobre tornados, sequestros e cidades inteiras arrastadas por enchentes, eu testemunho as mais incríveis demonstrações de generosidade e o que há de melhor no espírito humano que não é noticiado. É só a arrogância humana, o fato de que o viver suave das plantas desdobra-se no que equivale a uma muita baixa dimensão da vida, que nos impede de apreciar sua inteligência e seu consequente sucesso. Michael Pollan, autor americano. Neste experimento, você irá parar de se sintonizar com as notícias e entrará em sintonia com a natureza da divina transmissão, que sempre proclama o seu amor por nós. Esta frequência sagrada pode ser ouvida em cada toque num tempero ou especiarias através do solo, em cada canto do sabiá, em cada brisa acariciando o seu rosto. Nos próximos 3 dias, você lançará a sua linha de pesca no oceano do conhecimento coletivo do universo. Irá comungar com a natureza, ficar íntimo do mundo natural. Terá tempo para ouvir o planeta e todas as suas criaturas, que apesar do nosso assédio constante, ainda mantém sintonia com o equilíbrio divino. De acordo com aqueles que têm dedicado tempo para ouvir, a natureza fornece incontáveis volumes de informação. Claro, você tem que deixar de lado um monte de preconceitos socioculturais, dogmas e preconceitos pessoais. Luther Burbank, o famoso botânico que identificou mais de 800 novas espécies de planta, incluindo a margarida shasta, o pêssego de Cantária e o castor avermelhado, afirmou que ficar em harmonia com o universo era a única fonte digna para captar a verdadeira notícia. Sintonizando o brilhante e luminoso mundo natural, era como se ele se misturasse realmente às centenas de novas espécies que catalogou. Ele acreditava que todos podemos receber mensagens das forças magnéticas, elétricas e vibracionais do universo. Mais recentemente, Michael Pollan, em um artigo para a revista The New Yorker, informou sobre uma nova geração de cientistas que estão provando haver muito mais em operação no universo do que inicialmente se acreditava, e que o que não podemos ver ao olho nu é mais importante do que o que podemos enxergar.
nós não fomos feitos para estar aqui, só para nos divertir neste estágio. Daniel Quinn, autor americano. Sim, neste experimento vamos brincar um pouco de comunicação interespécies. Você vai falar com uma árvore, uma planta ou algo que sempre acreditou ser incapaz de lhe responder. Não ria. Michael Crichton, o médico formado em Harvard, que deixou a medicina para escrever livros e roteiros de filmes, como Jurassic Park, criar programas de TV como ER, passou um par de semanas no deserto da Califórnia conversando com um cacto. Em seu livro de memórias de viagens, ele se inscreveu em uma oficina para dependentes químicos, com Joy Brugge, também médico, onde aprendeu a meditar, ver e mover a energia, e sim, obter a orientação de um cacto. Segundo explicou, ele era cético, e é lógico que não queria falar com um cactus cheio de espinhos e cicatrizes, muito menos divulgar a tristeza que sentiu quando, no último dia, o cacto lhe disse: "Foi bom ter você aqui comigo." Mesmo depois, quando voltou para casa, questionou sua sanidade. Perguntei se ele tinha obtido algum ganho pessoal significativo. O trabalho de energia era real, as meditações eram reais, mas de que adianta se você não pode aplicar nada em sua vida diária? Assim exclamou ele. Foi só mais tarde, quando olhou para trás e viu que 8 meses após retornar do deserto, ele tinha mudado seus relacionamentos, sua residência, seu trabalho, sua dieta, seus interesses e objetivos. Na verdade, ele disse, eu mudei tudo na minha vida que poderia ser mudado. Essas mudanças foram tão radicais que não pude ver o que estava acontecendo enquanto estava no meio de tudo. E havia uma outra mudança também. Eu passei a gostar mais de cactos. Sempre tenho algum à minha volta, onde quer que eu vá viver. Você já tem, em seu interior, tudo o que sempre quis, mas olhou para outro lugar. Sarah Van Stover, autora americana. George Washington Carver, o grande cientista e inventor americano, que apresentou centenas de aplicações para o humilde amendoim e praticamente salvou a economia do sul do país, após a crise que devastou toda a lavoura de algodão, sabia tudo sobre a transmissão divina. Não só foi um dos primeiros americanos a ser introduzido à Royal Society da Grã-Bretanha, mas também foi amigo de 3 presidentes americanos. Embora tivesse várias graduações, cursos avançados e lecionasse em diversas faculdades, ele foi o primeiro a admitir que todas as suas descobertas científicas, o brilho que o fez tão famoso, veio de sua conexão com o divino, ou o que eu chamo de campo das infinitas possibilidades. Todas as manhãs, bem cedo, Carver caminhava por muitos quilômetros. Ele se conectava com a natureza, e foi através dessa conexão, na verdade, as próprias plantas, que lhe disseram como transformar amendoins, soja e batata doce em mais de 100 produtos comerciais. Como ele disse, eu acho que a natureza é como uma estação de transmissão ilimitada, através da qual Deus fala conosco o tempo todo. Basta entrarmos em sintonia. Ler sobre a natureza é bom, mas se uma pessoa anda pela floresta e ouve com atenção, pode saber mais do que aquilo que está nos livros. Carver declarou que nunca teve que tatear para obter os métodos. Qualquer coisa que ele precisava saber era facilmente revelada a ele. Sem Deus para descortinar o véu, disse ele, eu seria impotente.
Da mesma forma, Albert Einstein, o homem que acreditamos ser um dos gênios mais importantes do mundo, também estava ligado a esta energia superior. Chame do que quiser, mas a natureza, Deus, o universo, o campo, tem respostas para todos os supostos problemas, até mesmo da economia devastada, que parece nos desafiar. Assim que abandonarmos tudo o que pensamos saber e tornar nosso objetivo se conectar a este ilimitado campo onisciente e todo amoroso poder, novas descobertas fabulosas aparecerão por todos os lados. Qualquer coisa vai desistir de seus segredos se você o amar suficientemente. George Washington Carver. Então é isso. Estou prestes a sugerir que você se envolva no que a maioria das pessoas chamaria de comportamento louco. Deixando o Dr. Dolittle de lado, nós ocidentais mais civilizados não participaríamos da fascinante conversa com furões ou bichinhos de estimação. No entanto, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo que descartamos baseados em nossos 5 sentidos da realidade tem muito a dizer. Os povos aborígenes consideram a capacidade de enviar e receber mensagens para se comunicar e falar com toda a natureza algo comum. Não é um presente especial, é uma parte da vida cotidiana, natural e normal, como o uso da linguagem vocalizada. Para eles, as pessoas que não podem acessar o murmúrio do universo parecem ter uma anomalia, da mesma forma como enxergamos alguém que nasceu surdo. O psicólogo Robert Wolff, que passou várias décadas trabalhando com Zungoi na floresta tropical da Malásia, diz que costumava mistificar quando o amigo Ahmed, sem o uso de telefones, relógios ou calendários, de alguma forma sabia o dia exato em que ele retornaria do Ocidente e esperava na estação para ajudar com as malas. Em contraste com as sociedades industriais de hoje, os Zungui possuem uma sintonia aguda e estranha com as energias e emoções ao redor, dando-lhes o que Wolff chama poderes sobre-humanos para conhecer as coisas. Intrigado com a completa falta de medo e ansiedade na tribo, Wolff eventualmente tornou-se um aprendiz de Ahmed, finalmente aprendendo, com sua mente analítica verbal, a experimentar o que denomina unidade de toda a vida. Ele disse que a tribo nutria essa ligação mais profundamente do que o resto de nós, que insistimos em tentar recuperar esse conhecimento através dos livros, fitas e seminários. Embora os Zungui tenham sido invadidos por escavadeiras Homatsu, Wolff, em seu livro Sabedoria Original, fala sobre a conexão intuitiva confiante, a inteligência original e como ela pode ser recuperada. De acordo com Anna Breitenbach, uma ex-profissional de TI do Vale do Silício, que agora trabalha com veterinários e outros funcionários para a fabricação de um comunicador animal, a capacidade para transferir informações entre mentes, seja humana ou animal, é programada pelo design dos nossos cérebros. O truque, diz ela, é estar cada vez mais conectado com empatia e abertura aos impulsos eletromagnéticos gerados por pensamentos e emoções. Não há luta quando você se torna um com a natureza. É preciso um toque de gênio e muita coragem para se mover na direção oposta. Albert Einstein, físico alemão, autor da teoria da relatividade. Em 14 de dezembro de 2005, o jornal Crônicas de São Francisco publicou uma reportagem sobre uma baleia jubarte fêmea,
que depois de ser libertada de uma rede de armadilhas e linhas para caranguejos, voltou para agradecer aos mergulhadores que passaram várias horas desembaraçando-a. Depois de nadar em círculos alegremente, ela voltou para cada mergulhador e um de cada vez os tocou e os olhou nos olhos. Uma experiência profunda que um dos mergulhadores disse tê-lo mudado para sempre. Eu também adoro a história sobre uma manada de elefantes africanos que vieram para saudar seu ex-treinador após a sua morte. Mesmo que ele houvesse se aposentado e não tinha mais trabalhado com os elefantes durante vários anos, de alguma forma, eles sabiam da sua morte e caminharam muitos quilômetros para formar um círculo de respeito ao redor da sua casa. Tudo o que sei é o que leio nos jornais, e isso é um álibi para a minha ignorância. Will Rogers, humorista americano. Nos próximos 3 dias, eu gostaria que você substituísse o tempo que normalmente gasta assistindo ao noticiário, vendo um jornal ou curtindo postagens no Facebook, por uma caminhada em torno da sua vizinhança. Nem sequer pense em levar o seu celular. Isso é entre você e a Mãe Natureza. Observe tudo e esteja aberto à ideia de que as plantas, árvores e animais em seu bairro têm algo importante para lhe contar. Esteja disposto a ouvir sua vibração ininterrupta, que oferece todo tipo de informação valiosa. Qualquer outra notícia, como por exemplo, a recente fome na África, realmente não importa para você durante o período de experimento. Mas isso é cruel, ouço alguns de vocês dizendo. Mas estar em comunhão reverente com o mundo natural é realmente um caminho muito mais eficiente e amoroso do que preocupar-se com problemas tão distantes. Na realidade, não há muito que você possa fazer sobre a fome na África, exceto contribuir com piedade e culpa para a energia universal. Mas há muita coisa que você pode fazer em sua vizinhança próxima. E uma vez que todos nós recebemos de volta, em harmonia com a energia universal, terminar com a fome na África será um piscar de olhos. Tire um tempo para realmente olhar para as pessoas em sua vida. Assista-os com um espantoso interesse. Finja que os está encontrando pela primeira vez. Esteja presente no nascer e no pôr do sol, e a cada momento precioso ao longo do dia. Ouça os pássaros. Esteja aberto para possíveis mensagens dos seus animais de estimação. Preste muita atenção à lua. E se alguém lhe fizer a pergunta deste capítulo, esteja preparado para responder. A teoria, a vibração, a pulsação do campo de infinitas potencialidades tem informações disponíveis para eu prestar atenção. A pergunta: é possível que eu esteja vendo e acreditando em aspectos da vida que não têm nenhuma relevância real? E que eu esteja sentindo falta da sabedoria e lições para operar mudanças em minha vida porque estou focado em coisas erradas? É possível que a própria natureza tenha uma mensagem para mim? A hipótese: quanto mais eu estiver conectado aos ciclos e ritmos naturais, mais energia e alegria estarão disponíveis para mim. Tempo do experimento: 72 horas. Marque o início e o fim, registrando suas experiências. Você pode adotar a seguinte abordagem: nos primeiros 3 dias, estou proibido de acessar as mídias, inclusive redes sociais. Em vez disso, vou procurar as notícias do mundo natural, fazendo caminhadas no meu bairro. Vou procurar ativamente e esperar uma mensagem importante para mim.
O homem deve gastar menos tempo provando que pode enganar a natureza e mais tempo degustando sua terna doçura e respeitando sua antiguidade. E.B. White, autor americano. Continuamos na parte 11.